Boa tarde, eu sou a Janise, da Gerência da Atenção Básica. Estou aqui juntamente com a Gladys, da DIV, nossa companheira, junto ao trabalho das Academias da Saúde. E hoje nós viemos trazer, então, o segundo monitoramento nacional. E esta apresentação de hoje, ela tem dois momentos. A apresentação inicial será feita por mim e pela Gladys, e o segundo momento são as perguntas que vocês nos enviarem. Então, o objetivo desse segundo monitoramento é para planejamento e avaliação das ações do Programa Academia da Saúde, organização do processo do trabalho e análise e produção de informações para subsidiar decisões políticas. O que se espera com esse segundo monitoramento é ter novas informações, como que as academias de todo o país estão se desenvolvendo. Primeiro a gente vai fazer umas informações gerais, e a primeira delas é o formulário online, que vai ser feito através do Form SUS, como já foi feito no primeiro monitoramento. Nós temos agora algumas alterações de formulário, e o período de preenchimento para os municípios será de 4 a 9 de novembro de 2013. Não haverá prorrogação do prazo. É importante vocês já começarem a se organizar para esse período de 4 a 9, porque nesse mesmo momento vai acontecer o Encontro Estadual de Saúde da Família e a avaliação externa do PEMAC. Então, quanto antes vocês já lerem o manual, forem se organizando para ver, né, quais são as dúvidas, o que vocês precisam saber para responder, é bem melhor para vocês não se atrapalharem. E salientando que não haverá prorrogação desse prazo, tá, pessoal? Então, vocês fiquem muito atentos a essa data. Então, orientações para o preenchimento do formulário online. Ele está dividido em duas partes, que é dividido por uma palavra filtro. Então, a primeira pergunta, ela vai ser se o seu polo está em construção, licitação ou conclusão. E a segunda está com o polo em funcionamento. Então, dependendo da sua resposta, ele vai abrir uma série de outras questões. Todas as questões que tiverem um asterisco em vermelho, o preenchimento delas é obrigatório, de todas, tá? Se vocês não responderem o que está com o asterisco, o formulário não vai ser finalizado. Então, a gente traz aqui o que é polo em funcionamento, que é uma dúvida que os municípios têm com relação se o seu polo já está funcionando ou se ele ainda não está. Muita gente pergunta sobre isso, e o que é apontado pelo próprio manual é o seguinte, que considera-se em funcionamento aquela academia que já está construída, que a construção dela já foi finalizada, e que já tem os profissionais desenvolvendo as suas atividades. Não é aquela que está em processo de finalização, tá? É bem diferente, aquela ainda não está em funcionamento. Ela só vai estar em funcionamento quando ela estiver com a obra concluída e o profissional já esteja desenvolvendo as suas atividades. Quem deve responder o Form SUS? Deve ser exclusivamente respondido pelo setor ou área da Secretaria Municipal de Saúde que é responsável pela gestão do Programa Academia da Saúde. É aquela pessoa que já vem acompanhando a academia, que já conhece como que ela vai funcionar, e é aquela que ficou responsável já no primeiro monitoramento, a não ser que vocês tenham tido alguma mudança nesse momento. E importante salientar que o município vai responder apenas um formulário. Mesmo que ele tenha 2 ou 3 polos de academia, é um formulário só. Então, para vocês acessarem esse formulário, vocês vão utilizar este link que está aparecendo aqui, o http://formsus.datasus. Vocês vão copiar esse endereço e vão jogar ele lá na barrinha de ferramentas lá em cima. Quando vocês fizerem isso, vai aparecer a página inicial do Form SUS, que é esta que vocês estão visualizando agora. Ele vai trazer aqui umas informações iniciais e já vem com a primeira pergunta filtro. Polos em construção, licitação ou conclusão. Esta primeira pergunta é para aqueles municípios que ainda não estão em funcionamento.
Então, se o seu município está em fase de construção, de licitação, em fase final de construção da obra, você vai colocar sim. E aí vai abrir o formulário, que terá de 19 a 20 questões. Então, respondeu sim, abrirá as questões sobre os dados institucionais, informações sobre o programa e ações da Secretaria Municipal de Saúde. Na sequência vem então aqui os dados institucionais, né? Aí vem áreas de referência do programa Academia da Saúde. Vai repetir essa pergunta, sempre bem atentos ao asterisco, que vocês têm que responder obrigatoriamente. A quinta perguntinha, nome do responsável pelo programa Academia da Saúde, e assim continua. Lá na pergunta 12, ele vai perguntar o seguinte: o município foi contemplado com quantos polos de Academia da Saúde? É aquele publicado na portaria, informando o valor que vocês receberam para a construção da academia. Então, ao responder essa questão, você vai utilizar só números, com 2 dígitos. Então, se tem uma academia, 01. Se tem 2 academias, 02. E assim, continuando. Aí ele vai perguntar, quantos polos estão em procedimento de licitação? Aí ele vai dizer aqui embaixo o que ele está perguntando, ele vai esclarecer mais. Aí ele vai dizer, a obra não foi iniciada e está aguardando o processo de licitação. Ao responder essa questão, utilize também apenas números, com 2 dígitos. A próxima pergunta é, qual a previsão de conclusão do processo da licitação e início de construção da obra? E aí ele dá uma observação aqui embaixo, que caso exista entre a previsão da conclusão da licitação e o início da obra entre os polos, você vai somar os dois. Então, por exemplo, a minha licitação vai demorar ainda um tempinho, uns 15, 20 dias para finalizar. Quanto tempo eu vou levar para começar a construir? Aí você vai juntar os dois e vai colocar aqui mais ou menos uma previsão, por isso que é previsão. A perguntinha 15 vai perguntar quantos polos estão sendo construídos nesse momento. Então, aquele que já começou a obra, que já está lá, a fundação, que já estão trabalhando. E aí vocês vão colocar aqui a resposta, lembrando 2 dígitos novamente. E vai perguntar daí, qual a previsão para terminar essa obra? 2 dígitos também. Quantos polos estão na fase final? Eles fazem essas 3 perguntas porque vocês podem estar com vamos dizer, uma academia no processo da licitação, pode estar com a outra, com a obra já está em andamento e a outra que já está quase pronta, né? Por isso que tem 3 perguntas, são bem diferentes uma das outras, mas as 3 se referem àquele polo que ainda está sendo feito. A pergunta número 18 é qual a previsão de conclusão dos polos da Academia da Saúde na fase final da obra. Então, se tiverem 2 que estão em fase final, você vai ver, uma vai levar 2 meses, outra vai levar 3 meses. Então, eu somo e faço aqui uma previsão da finalização delas. Na sequência, ele vai perguntar quantos polos estão na fase de conclusão. A obra física pronta. Por exemplo, faltando só a pintura, acabamento, colocar as placas, o manual de identificação e tal. Você vai colocar aqui também números com 2 dígitos. E, de novo, ele vai perguntar qual é a previsão de conclusão dos polos da academia que está ou estão na fase final da conclusão da obra. Novamente, você vai colocar uma previsão com 2 dígitos informando... 2 dígitos não, aqui já tem, né, de 1 a 5 meses, 6 a 11 meses, então tu vai escolher como é que está o prazo da tua conclusão. E a 19, ele vai perguntar qual a principal iniciativa que o município está desenvolvendo para a divulgação do programa no território. Então, de que forma que vocês estão contando para a população, para a comunidade, para as outras instituições que a academia de vocês, né, ela está em desenvolvimento. Vocês já fizeram reuniões de apresentação do programa para os profissionais e para a comunidade? Ou divulgaram com panfletos, carro de som, outdoors, capacitação dos profissionais da Estratégia de Saúde da Família para divulgação junto aos usuários,
ou fizeram capacitação de profissionais do NASF, ou outras formas. Se você colocar o itemzinho outras, daí embaixo você vai ter que escrever. Por exemplo, a gente mandou anunciar na rádio. Ok, anunciou na rádio, vai colocar outras. Foi feito anúncio na rádio, na missa, na paróquia, onde que seja a forma de divulgação que vocês escolheram. A partir de agora, eu vou passar para minha colega Gladys, que vai falar para aqueles polos que já estão em funcionamento. Só lembrando aqui que se você tem 2 polos e um está em funcionamento e o outro ainda não estava, você vai responder a primeira parte para aquele que não estava e vai continuar aqui porque você tem um outro que já está em funcionamento. Ok, boa tarde a todos e a todas. Então, dando continuidade ao nosso workshop, como a Janice já explicou, existem polos, alguns, né, em Santa Catarina que já estão em funcionamento, ou seja, já estão com as atividades, já estão atendendo. Então, é importante que vocês prestem bem atenção nessa diferença para não estar respondendo equivocadamente uma ou outra pergunta, né? E essa, vocês vão ver se vocês se enquadram na questão em funcionamento, né? Reforçando o que a Janice falou, leiam atentamente o manual, que vai estar disponível para vocês na página que depois nós vamos indicar, para que realmente vocês, ao responderem, ao acessarem o formulário do FormSUS, vocês respondam adequadamente, vocês já estejam familiarizados com as perguntas e já tenham as respostas previamente para estar respondendo bem adequadamente esse formulário, porque é muito importante para essa avaliação do programa Academia da Saúde. Então, a segunda pergunta filtro é justamente se o município possui polo do programa Academia em funcionamento. E ali deu uma descrição do que seria esse em funcionamento. Se vocês responderem que não, automaticamente não abrirão as demais perguntas. Se vocês responderem que sim, ela vai disponibilizar a visualização das perguntas seguintes. Então, se vocês respondem, vão abrir questões muito parecidas com aqueles que responderam anteriormente, são dados institucionais, sustentabilidade, funcionamento do programa, né, fortalecimento, ações e outras informações. São muito parecidas, mas é importante que todas sejam respondidas, principalmente aquelas que têm o asterisco vermelho. Então, ela também vai dar a disponibilização do nome, né? Assim como nós aqui no estado estamos trabalhando em conjunto Vigilância em Saúde e Atenção Básica, talvez aí vocês também tenham procurado fazer esse trabalho, né, em conjunto, em parceria, que é importante. Então, vocês vão poder colocar o nome das duas referências. Importante os endereços, os telefones estarem bem adequados, né? Não colocar telefones pessoais, colocar o telefone da secretaria, e-mails institucionais, para facilitar a comunicação e até porque às vezes a gente pode, né, ser deslocado para uma outra atividade e tendo o e-mail institucional, a comunicação com o Ministério, mesmo conosco, fica facilitada. Então é só seguir cada passo, cada pergunta, ela tem uma explicação, né, vocês vão ter acesso ao manual, então é só ir respondendo e, como a Janice falou no início, é importante que esteja um técnico que esteja familiarizado com a academia, que conheça, que esteja acompanhando, porque ele vai poder responder mais adequadamente as perguntas. Então, aqui são só algumas que a gente colocou e selecionou para vocês poderem visualizar, né, porque senão fica muito extenso todo o formulário. Então, é importante que vocês respondam tudo e aquelas que vocês têm que descrever também seja descrita de forma sucinta, né, e bem objetiva para eles poderem depois qualificar essas respostas. Então, aqui tem todas as perguntas, essas aqui com relação a outros parceiros, né, intra ou interinstitucionais. É importante que vocês respondam né, uma resposta única, é aquela que é a parceria mais forte, mas vocês têm possibilidade de marcar outra opção, né, o outro, e aí descrever outras parcerias que vocês possam ter.
Então, veem que eles têm mais perguntas, né, do que o formulário que tem a pergunta filtro 01. Por quê? Porque estando em funcionamento, se pressupõe que vocês já vão estar com muitas ações, muitas atividades, parcerias estabelecidas, né, bastante novidade, bastante coisa diferente que vocês já estão fazendo daqueles que ainda estão em processo de construção. Então é importante que vocês coloquem todas essas informações para o Ministério saber o que vocês estão fazendo efetivamente com o programa Academia da Saúde. Aí vem a questão da planilha de informações. Nós vamos encaminhar para os que estão em funcionamento uma planilha, tá, que vai ser fornecida pela equipe do Ministério, e essa é uma planilha em formato Excel, tá, que os municípios que já têm o programa em funcionamento, eles vão ter que preencher essa planilha também, somente os que estão em funcionamento, tá, os demais não se preocupem com essa questão. Quem vai preencher a planilha deve fazer isso antes de acessar o formulário do FormSUS, porque o formulário do FormSUS ele tem um tempo para ficar aberto. Se vocês vão responder o formulário e ainda preencher a planilha, pode ocorrer de o formulário fechar, né, o tempo esgotar antes que vocês concluam a operação. Então eu sugiro que vocês acessem a planilha, verifiquem o que ela pede, preencham todas as informações, para depois, quando vocês sentarem para responder as perguntas do FormSUS, a planilha já esteja lá, salva no computador, né, ou no pendrive, para na hora que vocês tiverem que anexar no formulário, que ela vai anexada no FormSUS, tá, ela já esteja pronta, porque senão pode acontecer de vocês se atrapalharem e na hora de gravar a planilha não vai estar anexada e vocês não vão repassar a informação. Tá? Então vai ter ali, ó, informações consolidadas do programa Academia da Saúde no município. A planilha eu já preenchi, ela está salva lá no computador, eu vou clicar em procurar, automaticamente ela vai abrir o caminho lá do computador, eu vou procurar onde é que ela está salva, previamente identificada com o nome do município, segundo o monitoramento, para facilitar até para vocês encontrarem o arquivo, e vocês vão anexar essa planilha no formulário. Agora a gente vai detalhar um pouquinho da planilha. Tem alguns avisos, né, que são importantes. Como eu já falei, é só para quem está em funcionamento, né, ela deve estar preenchida no arquivo, já lá no seu computador. É apenas uma planilha por município. Ah, mas eu tenho já 3 polos em funcionamento, não tem problema. A planilha é informação do município. Em cada linha você vai colocar informações de cada polo, mas a planilha é única, tá? Não deve mexer na planilha, tá? É uma planilha que já está formatada de acordo, né, com a utilização que ela vai ter posteriormente, então é importante que vocês não mexam na configuração da planilha, simplesmente façam a inserção dos dados, tá? Não bota nenhuma célula, não cria nenhuma coluna, segue o padrão que já foi colocado pelo Ministério, tá? Quem tem mais de um polo coloca tudo na mesma planilha, só em linha, né? E a partir da questão 4 da planilha, que a gente já vai visualizar, as perguntas são respondidas através de códigos, tá? Tá tudo explicado também no manual. Então, vocês têm que seguir o padrão que o Ministério instituiu de códigos. Por quê? Porque depois, quando eles forem consolidar essas informações no nível nacional, eles vão se basear nesses códigos. Se vocês colocam qualquer outra informação que não seja dentro do padrão, já vai dificultar essa consolidação. Então, não mudem esses códigos, usem o padrão no preenchimento. Então, aqui as questões primeiras são bem básicas, que é o código do município, que é dado pelo IBGE. Vocês podem consultar o site, caso vocês não saibam o código, o site do IBGE. O nome do município, sem abreviações, tá? O Código Nacional de Estabelecimento do Polo, ou seja, cada polo de Academia da Saúde, ele está vinculado a uma unidade básica de saúde. Então, vocês vão ter que colocar ali o código, o CINES ou QUINES, daquele polo, tá? Depois, na questão 4, ali entra a questão dos códigos. Então, 1 corresponde a sim e 2 a não,
tá? Só tem essas duas alternativas. Qual é turno das atividades? É manhã, tarde, noite, vocês vão colocar ali. Manhã, sim, 1. Tarde não funciona? Não. 2. E assim sucessivamente. O número médio de participantes, ele tem um cálculo que vai estar disponível no manual que ensina vocês a fazer essa relação do número médio de participantes, mas não é para colocar percentual, tá? É número absoluto. Tá? O público participante, aí ali tem por faixa etária, então atende criança, sim ou não? Adolescente, adulto, idosos, ou é 1 ou é 2, tá? Nessa fase. A mesma coisa, o grupo de apoio à gestão do polo. Cada polo ele tem que ter um grupo de apoio para gerir esse polo, que preferencialmente deve participar técnicos, né, do polo, e também a comunidade e outros setores, outras instituições. Então, vocês vão colocar, tem esse grupo, está em funcionamento, está em formação, ou ele não existe. Sempre o código 1 ou 2. A questão 8 é para identificar a correspondência das atividades realizadas no polo com o que foi preconizado pela portaria 719, que instituiu o programa. Tá? Então, não deixa nenhum item sem resposta. Tá? Aqui no caso, né, utilizar 1 para sim, de novo, 2 para não, e não utilizar o código 8, que é o ignorado. Ou é sim ou é não, e sem deixar em branco. Então, ali elenca todas as atividades possíveis de serem realizadas no polo da academia, e vocês vão colocar dessas atividades que estão elencadas, se vocês estão oferecendo alguma no polo ou não. Então, é 1 ou é 2. A questão 9 da planilha, ela é complementar à questão 8, né, porque informa sobre a participação da comunidade, que é muito importante no planejamento, na gestão, na avaliação, no processo como um todo, porque para a gente dar a resposta, né, para a comunidade e realmente ter sucesso no polo da academia, a gente tem que ir de encontro que a população necessita, né, e não só o que a gente imagina que ela necessita, né? Então é importante a participação de todos. Então ali tem outros eventos, né, se vocês fazem alguns outros eventos coletivos, né? Então sim ou não, reuniões para discutir assuntos gerais, outras, aí vocês podem colocar sim ou não, se outras atividades que não estejam elencadas ali. Uma especificação, né? Então vocês, se preencher os outros com sim, vocês podem especificar, ou se vocês não têm nenhuma ação demandada, ou se ela não se aplica, que no caso é o 9. Eu sei que quem trabalha com sistema, de repente está acostumado que o 9 é ignorado nos outros sistemas, mas prestem atenção que aqui o 8 é o ignorado e o 9 é o não se aplica, tá? Tenham atenção nesses códigos. As questões 10 e 11 são as informações sobre os profissionais que estão envolvidos direta ou indiretamente, sempre lembrando que o polo ele tem que estar vinculado a uma unidade de saúde, mas que podem estar contribuindo nas atividades a profissionais de outras instituições ou de outras secretarias, mas que estejam contribuindo para o funcionamento do polo, ou às vezes até voluntário. Tá? Então vocês vão ver ali qual é a atuação direta, né, das atividades, né? Então é uma exceção, porque aqui, né, as respostas vão ser quantificadas, ou seja, se você tem um profissional de educação física, você vai colocar 1, aí você tem nutricionista, tem 2, aí você coloca 2, fisioterapeuta eu tenho 3, então eu vou colocar 3, e 0, né, quando não tem o profissional vinculado ao polo, tá? As outras questões também, ali nos outros, né, preencha sim ou não, e especifique. Está tudo explicadinho, né, a gente não vai esmiuçar aqui, porque vocês vão ter condições depois de ler o manual, e no manual também tem essa parte da planilha, e conforme está explicado aqui, também vai estar explicado no manual.
A questão 13 é sobre a contrapartida do município na implementação do programa, né? Então, com o que o município o município recebeu um incentivo financeiro do Ministério através da portaria, mas a gente sabe que isso às vezes não dá conta de toda a demanda do polo e com certeza o município está entrando com uma contrapartida e aqui vocês vão poder detalhar qual é o tipo de contrapartida, se está tendo ou não está tendo e que tipo está sendo. A questão 14 é sobre as dificuldades que o município está enfrentando ao implementar o programa, né, da Academia da Saúde. A gente sabe que é um processo diferente, porque a gente está trabalhando com promoção da saúde, foge um pouco da lógica que normalmente nós estamos acostumados a trabalhar, né, de assistência direta, é algo mais ampliado. Então, a gente encontra dificuldades, né, no dia a dia e na implantação do programa. Então, é importante que vocês detalhem essas informações de que tipo de dificuldades vocês têm enfrentado na implementação do programa. Então, as orientações que nós demos aqui, né, e responder esse formulário eletrônico e o preenchimento da planilha vai estar disponível no site da Saúde, né, do Ministério da Saúde, nesse endereço, que é o www.saude.gov.br/Academia da Saúde, tudo junto. Na parte de destaques vai estar lá, manual de orientações do preenchimento do formulário online de monitoramento do programa da Academia da Saúde. Se vocês tiverem problema de acesso ao formulário, tá, não vai adiantar muito vocês ligarem nem para mim, nem para a Janice. Por quê? Porque nós não somos gestores do formulário. O gestor é o Ministério da Saúde. Então, problemas de acesso ao formulário, eu não estou conseguindo acessar, o link não dá certo, eu começo a responder e cai. O que eu faço? Essa parte de acesso, vocês vão ter que ligar para um desses telefones ou mandar um e-mail para o academiadasaúde@saude.gov.br, porque daí eles vão poder orientar vocês do que pode estar acontecendo e como é que vocês têm que agir. Aqui são os nossos contatos, meu e da Janice, lembrando que eu estou lá na DIV, na Vigilância Epidemiológica, né, os nossos telefones aqui em Florianópolis, o e-mail, a Janice na Gerência de Atenção Básica e na CESA a gente tem procurado trabalhar junto, então na medida do possível, se uma ou outra não consegue responder ou não está no momento, que a gente tem outras atividades, vocês podem tentar o contato conosco por telefone e por e-mail, porque eu sei que depois vão surgir dúvidas, vão nos procurar. A gente agradece a participação de todos e agora estamos abertos às perguntas. Então, pessoal, respondendo aqui as perguntas, a primeira é de Planalto Alegre. Quando ocorreu o primeiro monitoramento da Academia de Saúde? O primeiro monitoramento aconteceu no mês de maio de 2013. Foi no início desse ano. Ipira pergunta, em relação ao CNES, vincular a academia ao CNES da unidade básica ou criar um novo CNES para a academia? Não, vocês não vão, a Secretaria Municipal de Saúde não vai criar um Código Nacional de Estabelecimento de Saúde para a academia, até porque ela não é um estabelecimento de saúde, ela é um programa que está vinculado a uma unidade básica de saúde. Então, vocês vão utilizar dentro daquela região onde está localizada o polo, qual é a unidade de referência de acordo com o território. Então, vocês vão utilizar o Código Nacional de Estabelecimento de Saúde daquela unidade. Rio do Sul pergunta, qual o prazo para envio da planilha? O envio da planilha vai ser de 4 a 9 de novembro. Lembrando que temos o encontro estadual, a avaliação externa, e como eu falei no início, vocês já leiam o manual, já vão se organizando para a partir do dia 4 vocês acessarem aquele link do Form SUS que está ali na apresentação e que nós vamos reenviar para vocês. E aí vocês já vão responder o formulário, já vão anexar a planilha, se for o caso de um município que já está com os polos em funcionamento. E já vai enviar, vai gravar
Quando você gravar, a informação já é transmitida. Ponte Alta quer saber se polo em funcionamento deve ter profissional atuando. Sim, conforme que foi explicitado aqui, vocês vão reler no manual atentamente. Polo em funcionamento é aquele que já está pronto, já está em funcionamento, já está disponibilizando as atividades e já tem profissionais atuando. Fraiburgo quer saber: já concluímos o processo de licitação, porém foi solicitada a troca de alguns equipamentos, por isso ainda não está em funcionamento. Nesse caso, não precisamos responder à planilha? Gente, preste atenção, a planilha é para quem está em funcionamento. Se você ainda está com o polo em processo de licitação, isso significa que ele não está pronto e, consequentemente, não está em funcionamento. Vocês vão responder o formulário. Esse é obrigatório para todos que se habilitaram ao programa, tá? A planilha, ela é um complemento ao formulário. Ela vai ser anexada por aqueles que já estão em funcionamento, mas o formulário todos devem responder. Arabutan diz que não pegou o início, então gostaria de informações para quem ainda não tem um programa Academia de Saúde. Como proceder? Boa tarde, Arabutan, sejam bem-vindos. Mas esse workshop de hoje, ele é só para aqueles que já tiveram os polos contemplados, né? A partir do início do ano, acreditamos que saiam novos períodos de adesão com especificação, e aí sim vocês vão poder olhar no site, quando a gente encaminhar, ver as portarias, ver se vocês se encaixam, e daí vão poder solicitar a adesão ao programa Academia da Saúde. A próxima pergunta é de Quilombo. É o município que define quais os equipamentos a serem utilizados no interior da academia? Quando vocês fizeram a proposta da academia, vocês escolheram se era uma modalidade básica, intermediária ou avançada. No anexo da portaria 1401, ele vai ter aqui o tamanho, né, da academia, o espaço multiuso, como é que ele deve ser, e os equipamentos, tá? Então, você olha lá na tua portaria que saiu, dizendo, olha, o município já agora pode ter academia da saúde no valor tal, ele vai ter a modalidade. Aí você vai na portaria 1401 e olha se a tua é a básica, a intermediária ou a avançada. E ali vai dizer quais os equipamentos. Por exemplo, para a modalidade básica, o que tem aqui de equipamentos na portaria é barras para flexão de braços vertical, barras para flexão de braços horizontal, barras fixas para apoio a exercícios, pranchas para exercícios abdominais e espaldar. E aí você vai olhar se você se enquadra nessa modalidade ou nas outras, que também vai dizer quais são os tipos de equipamentos. Já São Domingos, que perguntou se tem o polo implantado, mas ainda não está em funcionamento. Se tem que responder a segunda avaliação. Todos que receberam incentivo financeiro através da portaria para a construção do polo da Academia da Saúde devem responder o monitoramento. Se estiver em funcionamento, que me parece que não é o caso de vocês, né, porque vocês só estão implantados, mas vocês não estão em funcionamento, vocês vão responder a pergunta filtro, vão responder as outras informações, para quem ainda está em fase de construção, tá, ou em fase final, ou de acabamento, mas que não está em funcionamento, e a única coisa que vocês não vão ter que incluir é a planilha, porque a planilha é só para aqueles que já estão com os profissionais envolvidos e atuando na academia. Fraiburgo quer saber quais os passos para o recebimento do recurso para custeio da academia. Então, também naquela mesma portaria que eu falei para vocês ainda há pouco, a 1401, ela vai trazer lá no artigo 7 como que vocês vão receber os recursos. Então, a primeira parcela equivale a 20% do valor, tá? E vai ser depositada para vocês após a publicação da portaria. Então, habilitou,
saiu a portaria habilitando o município de Fraiburgo a receber a Academia da Saúde, já recebe 20% do valor. Depois tem uma segunda parcela, que é de 60% do valor total, mediante a apresentação do alvará da obra e da respectiva ordem de serviço, que vocês vão colocar lá no sistema de monitoramento, não nesse que nós estamos apresentando hoje. Sistema de monitoramento de obras, aquele SISMOB. Vai entrar lá, vai colocar o alvará da obra e aí já sai mais 60% de depósito na conta de Fraiburgo. E a terceira parcela, que equivale a 20%, vai ser depositada após a conclusão da edificação do polo da academia, mediante a apresentação dos certificados de conclusão do CREA e da circunscrição que foi exercida a respectiva atividade, devidamente ratificado pelo gestor local e informado a CIB por ofício. Então, depois releia a portaria 1401, tá? Artigo 7, que vai dizer de que forma vocês vão receber. Então, vocês têm que ir cumprindo os passos para ir recebendo os recursos. Perguntas de Seara. Eles foram contemplados com a modalidade intermediária. Qual a quantidade de cada equipamento? Então, de novo, gente, a portaria 1401, vamos lá no anexo, tá? É a intermediária, né? Então, a intermediária, ela tem a dimensão 312 metros quadrados do terreno, vai ter aqui os materiais, os espaços externos e os equipamentos. Também barras para flexão de braços vertical, barra para flexão de braço horizontal, barras fixas para apoio a exercícios, pranchas para exercícios abdominais e espaldar. Bom, então a pergunta de São Domingos. Quanto aos recursos de rendimento da aplicação do período, no que podem ser aplicados e que tipo de autorização o município precisa? Então, vocês fazem um e-mail descrevendo o valor que vocês receberam, o valor que teve de juros e o que vocês podem gastar e enviam para o Academia da Saúde, @saude.gov.br, que aí eles podem dar essa resposta para vocês de uma forma mais específica. Seara pergunta se é obrigatório um equipamento de cada modelo ou mais. Então, lá pela portaria 1401, ele fala em barras. Eu acredito que é mais de uma, né? E vocês também daí tem que ver qual é o tipo aqui, a modalidade de vocês, o espaço que vocês têm que ter e adequar. Pode ser 2 barras para vertical, 2 para horizontal. Aí vocês têm que ver o espaço, também tem que ver a população que vocês atendem. Por isso que cada modalidade tem um tamanho específico. Mas caso vocês tenham ainda alguma dúvida com relação ao número, aí vocês podem encaminhar para o academia@saúde, esse Academia da Saúde @saúde que a gente colocou acima, e pode perguntar a eles. E também recorrer ao projeto que vocês fizeram, o projeto inicial, aquele quando vocês solicitaram receber recurso, lá deve ter. Então vocês podem acessar o sistema e ver os projetos e olhar o que vocês colocaram lá. Ok? Fraiburgo gostaria de saber sobre o recurso de custeio para profissional de educação física que conduzirá as atividades da academia. E São Domingos também fala referente aos profissionais para atuarem na academia, como cadastrar e ou vincular para receber os recursos dessa modalidade. Custeios profissionais. É preciso realizar projeto? Bom, gente, lembrando que sempre é tripartite, né? Então, o Ministério vai repassar o valor para a construção da Academia da Saúde e o município tem que fazer a sua contrapartida. Podemos incluir aí a questão do profissional, que o valor que vem para a construção, vamos pegar, por exemplo, a modalidade básica, é R$80 mil para construir um polo de academia. Qual é a contrapartida do município? É colocar um profissional da área de
Pode ser um profissional de educação física, por exemplo, com carga horária de 40 horas para estar acompanhando as pessoas que vão fazer lá os seus exercícios, né? Então, nós temos duas formas ainda de transferência que o Ministério vai fazer para custeio, que pode auxiliar no pagamento desse profissional. Para aqueles municípios, tá, que vão vincular esta academia também ao NASF, ao Núcleo de Apoio de Saúde da Família, o Ministério vai repassar um valor de R$3.000 por mês para custeio. E para aqueles que vão vincular a uma unidade básica de saúde, virá uma parcela única de R$36.000, também para custeio. São Domingos quer saber se, além dos equipamentos normais da modalidade ampliada, o município pode aumentar ainda mais os equipamentos, montando uma academia interna com equipamentos mais sofisticados. Pensamos que sim, se o município, a Secretaria Municipal de Saúde, quer incrementar, né, além do que está disposto no projeto, enfim, o que foi... Só que tem que tomar o cuidado de ver esse investimento para ver se vai de encontro à necessidade da população que vocês vão atender e também ele vai caber dentro do projeto que foi feito, né? Porque tem uma área física delimitada, então você tem que ver se vai estar adequado e vai de encontro realmente à necessidade da população, mas conforme as portarias não há nenhum impedimento. Pessoal, então agradeço a presença de vocês, estamos à disposição, vamos nos empenhar para que a gente consiga fazer com que Santa Catarina fique melhor nesse segundo monitoramento, porque no primeiro a gente não ficou muito bem, porque muita gente não respondeu, de repente porque tinha muitas dúvidas, foi mudança de gestão naquela época, né, recente, então a gente acredita que teve alguns problemas e esperamos que agora para esse segundo monitoramento não tenha. Estamos à disposição, o material vai ficar disponível, nós vamos continuar mandando os e-mails e vocês fiquem à vontade para encaminhar outras dúvidas que vocês lembrarem durante esse período. Obrigada. Muito obrigada pela participação de todos e se vocês, né, que tem colegas de outros municípios que vocês sabem que se habilitaram ao programa da academia, por favor, divulguem esse monitoramento, apesar de que a Janise, né, tem se empenhado bastante em divulgar, encaminhando e-mails, fazendo o possível para que todos recebam a informação no tempo hábil, mas se vocês tiverem oportunidade, por favor, divulguem para que realmente todos possam responder o monitoramento, lembrando do prazo de 4 a 9 de novembro, não vai ser prorrogado, então se organizem para já ler o material, já estarem preparados para já no dia 4 estar todo mundo lá respondendo o formulário no FormSUS. Obrigada.